Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do nosso podcast, o On Playcast. E hoje com a presença especial e ilustre de uma convidada que logo eu vou apresentar para vocês aqui. Mas antes de mais nada, para a gente começar nesse podcast de hoje, eu vou passar algumas informações essenciais para você que começa aqui a conhecer o nosso podcast. E para você que já assistiu também algum episódio e não fez isso, o que a gente sempre pede aqui no nosso episódio é que você inscreva-se no nosso canal do YouTube. Ao se inscrever no canal do YouTube, você ajuda a nossa comunidade a crescer no YouTube, além de você ativar o sininho para receber na íntegra, ou seja, receber na hora que o episódio novo sair, no seu celular, no seu e-mail. Então ativa o sininho e, claro, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e ele compartilha com o maior número de pessoas, tá bom? Então faça esse grande favor para a gente, inscreva-se no nosso canal. Outro grande convite que a gente faz aqui é para que você siga a nossa página ali no Instagram, nosso perfil no Instagram, que você possa ver todo o conteúdo da agência, os cortes deste podcast, além de você também compartilhar, curtir, deixar seus comentários ali dentro do Instagram e fortalecer muito a nossa presença ali também nessa rede muito importante que é o Instagram, tá bom? E por fim aqui o nosso Facebook, siga o nosso Facebook, para que você veja também esse conteúdo que está aqui no YouTube, está no Spotify, também vai estar disponível lá no Facebook para que você possa compartilhar nos grupos e também todo o conteúdo da agência, além dos cortes desse podcast, tá bom? Dado esse convite, eu não posso deixar de falar hoje, pessoal, do nosso parceiro desse episódio. Quem é o parceiro do nosso episódio? A Cachaça Caribé. Cachaça Caribé é um produto regional do norte de Minas Gerais, um produto que tem mais de 75 anos de história. Então, para você que é amante, que você é apaixonado por uma boa bebida regional, uma cachaça, você precisa conhecer a Cachaça Caribé. Ela está presente no Brasil e se você quiser saber mais da Cachaça Caribé, onde encontrar, como que é a sua composição, quais são os atributos que fazem a Cachaça Caribé ter essa história tão legal de 75 anos, você entra no site deles lá, ó, é o www.cachaçacaribé.com.br e navegue à vontade lá, para que também você siga no Instagram, você veja onde a cachaça, os eventos que ela participa. Então tá dado o recado, se você gosta de um produto regional, com uma boa qualidade de cachaça, você precisa conhecer a Cachaça Caribé, beleza? Dado esse recadinho de hoje, vamos para a nossa convidada de hoje, tá? Eu vou falar aqui primeiro o currículo dela aqui para que você possa saber um pouquinho. Ó. É a Malu Pierro, ela faz mentoria de carreira e ela tem na biografia do seu Instagram até assim. E se eu te falar que você pode e deve se sentir plenamente realizada profissionalmente, ela é especialista em empreendedorismo. Então, com vocês, ela, nossa querida convidada de hoje, a Malu Pierro. Tá certo, Malu? Oi, Dani, boa noite, tudo bem? Tudo. Estamos ótimos. Gostou da apresentação? Falei ali tá a tua bio, né? Ótimo. Então, beleza. É um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Que legal. Malu, é aquele negócio que a gente sempre fala. A gente chama os amigos aqui porque o objetivo desse podcast é para que a gente possa conhecer as histórias incríveis de cada pessoa, que é única, é especial, e que a gente pode aprender muito com as histórias, as experiências, a vivência de cada pessoa, para que a gente possa trazer esse conteúdo relevante aqui no nosso podcast, tá bom? Então, antes de mais nada. Oi? Se fala de novo. A gente ouve a experiência das outras pessoas, sempre acaba agregando na nossa história também. Com certeza. Então, eu queria agora, antes de mais nada, você se apresentar, falar um pouquinho de você e logo eu vou jogando algumas perguntas para a gente ficar bem à vontade. Perguntinha clássica, você tá com a sua garrafinha de água aí? Estou com a minha caneca do mundo. Ah, perfeito, hein? Perfeito. Então, porque tem bastante papo aí, tá bom? Fica à vontade, Malu. Combinado. Dani, você sabe que eu tô mais do que a pouco, então qualquer coisa me cortando, tá bom? Pode deixar que aqui a gente vai deixar dinâmico, uma coisa bem legal. Fica à vontade. Bom, primeiro, realmente, um prazer. Dani e a coordenação muito queridos, são pessoas que eu admiro, então é sempre um prazer estar com eles, trabalhar, fazer
posso ir fazer reunião com a Paula, eu adoro. Então, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. A minha história de carreira, que é basicamente, acho que o que a gente vai falar aqui, ela é um pouco diferente no meu ponto de vista, né? Eu nunca fui uma criança que quis ser bailarina, astronauta, veterinária, bombeira, essas coisas que criança quer ser, né? Eu sempre quis trabalhar em banco. Então, minha mãe era correntista do Banco Real e desde pequenininha eu ia com ela. E eu amava. E eu falava, é isso que eu quero para mim. E era muito engraçado, porque era naquela época que as pessoas iam muito no banco ainda, né? Sim. Hoje está tudo mais digital. Informatizado. Só quem quer muito vai em agência, né? Mas a maioria não vai mais. Mas na época era aquilo que a pessoa ia para o banco todos os dias e tal. E minha mãe era uma frequentadora do Banco Real. E era muito gostoso, porque eles até brincavam comigo, olha a nossa funcionária, olha a nossa funcionária. Então, eu desde muito pequena, o meu foco era esse, né? E eu me desenvolvi para entrar no banco. Então, quando eu fui escolher, por exemplo, o vestibular que eu ia prestar, eu não pensei numa faculdade, eu olhei as faculdades que poderiam me levar para começar numa carreira bancária, para eu poder ser aceita em estágio, essas coisas, e assim eu fiz. Que legal. Cheguei no banco e, nossa, eu lembro que eu sentava, tocava o telefone, eu tinha que passar o ramal, fazer alguma coisa. Gente, era a realização de um sonho mesmo. Parecia que eu estava num alto cargo ganhando milhões. Sim. E aí, os anos foram passando, o banco em que eu trabalhava foi vendido em 2012 para um outro banco. Uhum. Eu gostava muito, eu comecei trabalhando no Banco Real. Um monte de gente talvez nem conheça mais, mas a galera da nossa idade, assim, a galera dos 20 e poucos para frente, não, a gente tem 20 e pouco, né, Dani? Mas assim, dos 20 para lá para frente, deve lembrar. Acho que não, acho que só a galera dos 30. Dos 30. Vai lembrar do Banco Real por conta de conta universitária, essas coisas. Era um banco muito bom para cliente, muito bom para trabalhar. A filosofia do banco era muito apegada no ganha-ganha, sabe? Era um banco bem moderno para a época, assim, ele era inovador, ele era bem jovem, né? Ele era. E para quem estava dentro, o Banco Real ele tinha essa política de fazer o que era melhor para o cliente. Então, era preservado isso, era estimulado essa questão da relação gerente-cliente. Então, assim, o banco ganha, o gerente ganha e o cliente ganha também. Não era aquela coisa, vou lucrar a qualquer custo. E em 2012, o banco foi vendido para o Santander, que é um banco espanhol, e com uma estrutura bastante diferente. Não estou falando que é ruim, tá, gente? Eu estou falando só que é diferente. Sim. E o Banco Santander é um banco muito agressivo em negócios, né? Então, eu lembro que a primeira coisa que aconteceu é que nós deixamos de ser gerentes de relacionamento, o nome do cargo, né? Deixou de ser gerente de relacionamento e passou a ser gerente de negócios. A gente já devia ter entendido ali, né, o recado. Sim. Mas, e aí foi muito diferente do que eu tinha de ideia. Entende que não é uma coisa ruim? É muito mais a respeito de mim do que a respeito da empresa, né? Eu comecei com o tempo a não servir mais, sabe? Eu não estava mais confortável como eu estava antes, eu não estava feliz como eu estava antes. Então eu percebia que trabalhar para mim ali estava sendo sacrificante. Era cumprir tabela. Era cumprir tabela e eu sempre fui muito comprometida, eu sempre fui muito voltada para resultado, Dani. Então, assim, começou a ser desafiante. Sim, claro. E aí eu falava, não, é o problema da agência, eu estou muito tempo na mesma agência. Isso, em que lugar que era a agência, só para a gente situar? Eu trabalhei em um monte de agência. Eu trabalhei em Penápolis, trabalhei em Birigui, trabalhei em Valinhos, trabalhei em Paulínia, trabalhei em Campinas. Nossa, então tem experiências aí. Então, beleza. Eu fiquei 15 anos como gerente do Santander. Nossa. Então, foi bastante tempo. Eu fiz toda a minha carreira dentro do mercado financeiro. E aí, para mim, começou a ficar desafiante, porque assim, cara, eu não queria vender um seguro a qualquer custo, entendeu? Eu não vou pagar seu cheque só se você fizer uma capitalização. Começou a ferir valor para mim. Mas eu achava que se eu mudasse de agência, ia ficar legal.
eu mudei de agência. E passa um tempo de euforia, já não fica tão legal. Eu falei, então é isso, eu tô com uma alta renda há muito tempo e talvez novos ares. Daí eu saí do alta renda, eu sempre trabalhei com o que hoje eles chamam de select, né, dentro do Santander. Daí eu fui para pessoa jurídica, fui trabalhar com empresas e fiquei mais uns anos lá e não é isso. Porque eu tinha um discurso para mim, Dani, do começo, que a imagem que eu tinha do bancário, quando eu entrei no Banco Real, teve uma reunião e eles falaram que nós éramos os médicos financeiros dos clientes. Que a gente podia transmitir paz, a gente ajudava a pessoa a ter tranquilidade. Porque, vamos ser sinceros, se você está com um problema financeiro, você não dorme bem, você não come bem, você não vive bem. Acarreta em várias coisas. Quando eu posso chegar para você, te prestar uma consultoria, um apoio, e você se sentir a partir daí mais tranquilo, mais confiante, conseguir alavancar seus negócios de forma diferente, eu posso contribuir com a sua vida, né? Quando você, de repente, não tem autonomia para isso, tá? E muda-se o foco para que você se torne apenas um vendedor, para mim, isso eu comecei a não ficar bem com essa situação. E aí eu percebia que eu não podia mais fazer a diferença que eu queria na vida dos clientes. Eu falei, não, então se eu for gerente geral, eu consigo fazer pelo menos a diferença na vida da minha equipe. Sim, né? do seu ambiente. Só que não é assim. E daí, de repente, eu me vi a pessoa que não queria ser forçada a vender coisas que eu não acreditava, por exemplo, a ser a pessoa que estava forçando outras pessoas a fazer. Então, a verdade é, o problema não era a empresa, o problema não era a agência, o problema não era a cidade, o problema era eu. Entendi. Né? E eu falei, eu preciso, de alguma forma, mudar a minha vida. Então, foi um processo de desconstrução até eu conseguir sair do banco. Hoje eu ajudo as minhas mentoradas de uma forma completamente diferente, porque o que eu fiz foi loucura, entendeu? Claro. Sair do banco sem saber o que você vai fazer da vida, né? Mas, enfim, foi uma libertação. Não, ficou assim, a gente já foi para uma fase da sua vida bem já, você foi bem direto ali na construção de carreira, você sabia exatamente o que você queria pela uma referência e tal, mas nesse momento de formação seu, da sua formação, qual que foi a influência dos seus amigos, da família apoiando ou colocando você na realidade? Traziam isso para você ou não? Você não escutava isso e mantinha foco no que você queria? Eu mantive o foco. Você sabe que eu lembro que tinha alguns pais de amigos que eram bancários e eles falavam, Malu, não é isso que você imagina. Uhum. E eu achava que os pais dele eram velhos e tal, e por isso entendi. eu achava que eles não sabiam nada, entendeu? E a minha mãe, sempre fomos nós duas. A minha mãe me apoiou bastante. Entendi. A verdade é que entrar no banco foi um momento muito... Eu tô tentando arrumar a câmera porque eu me sinto meio coisada. Eu tô errada, Dani? Não, tá certinho. É porque eu abro aqui, ó, mas é pra gente... Não, melhor ficar com você, que daí eu te vejo. Isso aqui, aê, legal. Uhum. E a gente passou, Dani, muita dificuldade. Aí a gente cai para um outro lado, né? A gente pensa em falar só sobre carreira e daí a gente... Não, tem que falar tem que falar da sua vivência. A minha mãe, sempre fomos só nós duas. Uhum. Sempre fomos só nós. E ela por mim, e eu por ela, e uma pela outra, não tinha jeito, éramos nós duas. E a minha mãe, ela perdeu o emprego, ela trabalhava na CPFL, e quando eu tinha 11 anos teve uma demissão em massa, e minha mãe foi demitida junto. E a gente passou, a partir dali, muita dificuldade, Dani, muita dificuldade. De ter que morar na casa da minha avó, eu lembro de quando ela... Porque minha mãe não tinha, por exemplo, a visão de fazer uma reserva financeira, de ter uma estrutura diferente. Ela era minha mãe por mim, sim, entendeu? E a gente não contou, por exemplo, com o apoio do meu pai ou com o apoio de outras pessoas. Então, a verdade é que assim, o que ela
tinha de salário era o que ela gastava no mês para sustentar a casa. Perfeito. Então, quando ela foi desligada da empresa, a gente não tinha muito como se manter por muito tempo. Uhum. E o que acontece muito, e que hoje eu acho que o empreender vem para salvar as pessoas, e esse é dos motivos de eu ensinar sobre empreendedorismo, é porque eu vi a falta disso na minha vida. Quando a minha mãe foi desligada, ela não sabia o que fazer. Então, era uma mulher de quase 50 anos, fora do mercado de trabalho. Para se Mas recolocar é difícil. ela fala 3 idiomas, mas ela faz isso, ela faz aquilo. Das duas, uma. Ou ela chegava, as pessoas olhavam o currículo e já não queriam porque achavam que ela ia pedir demais de salário, ou já concluíam que ela estava velha. A verdade é essa. Entendeu? Tá fora. Entendeu? O mundo vai mudando. Então, por que a gente vai contratar uma pessoa de 50 anos e pagar 10 se a gente pode contratar duas de 25 e pagar 5? Claro. Entendeu? A verdade foi essa. Então, a gente passou muita dificuldade. E além de não ter uma estrutura financeira, a minha mãe não tinha, e está aprendendo hoje, é bonito ver ela com 74 anos aprendendo, a ter uma estrutura emocional. Então, a gente eu vivi nesse período meu de entrando na pré-adolescência com 11 anos, uma loucura de ver a nossa vida virar de cabeça para baixo e a minha mãe descompensada emocionalmente, sem saber como lidar com isso. Minha mãe não conseguia gerir as emoções dela, ela nem sabia como fazer isso, né? Então, eu tive esse meu início de vida muito difícil. Então, eu acho que eu na verdade, Dani, quando eu olhava para o pessoal no banco, além de já ter aquela vontade de trabalhar lá, e quando eu via, eu tinha uma sensação de que as pessoas eram bem-sucedidas, porque as mulheres estavam sempre de terninho, de salto alto, sempre piadas e não sei o quê. Então, para mim, aquilo talvez fosse a representatividade de sucesso. Então, eu queria muito estar ali, entendeu? Para seguir uma carreira que eu acreditava que era brilhante e que me traria aquilo que me faltava. Que era uma estabilidade financeira, que era vamos dizer, subir um nível de onde eu estava. Sim, entendeu? Um padrão, né? Subir o padrão de qualidade. Exatamente. E a verdade é que o banco me proporcionou isso por muito tempo, né? Então, quando eu consegui entrar na faculdade, que foi um baita de um perrengue, Dani, a gente não tinha... Eu lembro que eu trabalhava na época que eu prestei vestibular, eu passei um ano no vestibular, eu sempre fui muito nerd, mas eu não podia fazer as faculdades que eu queria, entendeu? Então, eu não podia, por exemplo, fazer uma faculdade estadual, alguma coisa, porque eu passava no vestibular, eu passava. Só que eu não tinha como me manter, porque geralmente as faculdades eram durante o dia e eu tinha que trabalhar, né? E então eu acabei fazendo uma faculdade que era mais perto da cidade onde eu morava em Penápolis na época. Você já ouviu falar em Penápolis? Sim, Penápolis, é a terra da Sabrina, acho que é a terra da Sabrina Sato. Sabrina Sato, exatamente. É isso aí. Ivan Moré também, acho que Ivan Moré também é de lá. Quem? Ivan Moré, era um apresentador do Globo Esporte. Não sei, aí eu já não sei. Tá vendo? Sei que era mas a cidade é conhecida, a cidade é boa. Quente, Dani. Você frita ovo no asfalto, assim, de tão quente que é. E aí eu fui prestar vestibular. E na época eu trabalhava na Kika, que é a mãe da Sabrina Sato, ela tinha uma loja. Olha que mundo interessante, temos história, olha que da hora. Eu trabalhava na loja da Kika. E aí eu lembro que eu prestei o vestibular um ano, não consegui fazer, a gente não tinha dinheiro para fazer a matrícula. E no ano seguinte eu prestei de novo e aconteceu uma coisa muito interessante. Eu já estava muito frustrada, Dani, porque você imagina, eu passava nas faculdades que eu queria e não podia fazer. Aí eu passava na faculdade que não era a que eu queria, mas que me daria uma faculdade, porque também existia essa crença, você só vai ter sucesso se você fizer uma faculdade. Sim, cobrança. Aí eu passava na outra e não podia porque não tinha dinheiro para fazer a matrícula. E aí a gente recebeu, Dani,
2 cartas amassadas no correio. Elas vieram assim, uma na outra. Acho que não cabia na coisinha. Carteira de qualquer jeito, elas entraram grudadas. Uma delas era a carta da faculdade, dizendo que eu tinha passado, que eu tinha X dias para fazer a matrícula. E a outra era uma carta dizendo, da Caixa Federal, falando que minha mãe tinha direito a um valor X da época do Plano Collor. Espia. Uma coisa retroativa e tal. Dani, eu sei que essa história parece história de mentiroso, mas não é. Os centavos eram iguais. O valor da matrícula era tipo... eu não vou lembrar, tá? Tipo, 532,24. E ela tinha a receber 532,24. Era exatamente a mesma coisa. Olha! Só que ela ia receber uma semana depois. Daí ela foi, conversou com a Kika emprestou para ela. Quando entrou, ela devolveu para a Kika. Então, assim, a minha faculdade eu fiz exatamente assim, aos trancos e barrancos, para poder entrar na faculdade. Fiz o FIES, mas eu tinha um residual que eu tinha que pagar, chegava no final do ano, eu negociava. Gente, foi assim, o perrengue para eu conseguir fazer a faculdade. E a verdade é que quando eu entrei no banco, eu já estava no 2º ano, entrei como estagiária, a minha vida foi melhorando. Como estagiária, ainda era um perrengue, e eu entrei numa cidade, Penápolis tinha 50 mil habitantes. Então, era uma agência pequena. Para você ser efetivado, ou alguém aposentava, ou alguém morria, ou alguém era transferido, demitido, tinha que acontecer alguma coisa, porque não tinha mais de uma vaga para você disputar, né? E aí abriu uma vaga de subgerente e eu tive um começo de carreira muito rápido no banco. Então, eu fui, a cada 6 meses eu recebi uma promoção, foi muito rápido mesmo. E em 1 ano eu já estava no alta renda. E daí eu fiz toda a minha trajetória profissional no segmento que na época era o Van Gogh. Entendi. Então foi muito legal. Sim, então, e aproveitando essa parte que você falou de evoluir muito rápido, a gente falou, primeiro que você falou da dificuldade da sua mãe, que estava naquele dilema ali de recolocar no mercado de trabalho, que é o que a gente tem muito aqui no nosso podcast, tem galera que tá passando por isso. A tecnologia veio e a pessoa não se capacitou e aí acabou sendo afastado do mercado porque não tem a competência. E outros que estão entrando no mercado de trabalho, mas eles estão muito novos, então assim, deixa eu curtir minha vida, lá para frente eu vou ter oportunidade, porque o vigor é muito, então tem isso. Então, eu compartilhei um pouquinho disso, que é o público do nosso podcast aqui, que tem essa diferença aqui. E aí você conquistou nessa velocidade, a gente percebe porque você já tinha o foco, ajuda bastante, e você tem uma vontade, a gente vê no teu olho aqui essa vontade, vibração por aquilo que você gosta de fazer. E aí a minha questão é como que você controla a questão do estudo, de saber daquilo que a empresa estava te proporcionando como conhecimento e o conhecimento a mais. Como que você administra esse tipo de conhecimento, de aprendizagem, para que você não canse a sua cabeça, mas que você seja eficiente nessa capacitação? Dani, eu vou te responder isso e vou voltar num pontinho só que você disse que tem parte do seu público que se viu na situação que minha mãe se viu lá atrás, de sair e ficar desempregado. A minha mãe não se recolocou, Dani. Ela arrumou pequenos empregos, ela ia para pequenas coisas, assim, trabalhava um pouco, saía, trabalhava um pouco, e aí, lembra que eu disse que ela não tinha muita inteligência emocional? Não tinha desenvolvido, né? Acho que se a gente voltasse no tempo, a pessoa que ela é hoje talvez fizesse coisas diferentes. Mas a verdade é que, de alguma forma, ela tinha dificuldade em alguns momentos de aceitar trabalhos que ela considerava menores do que ela, entendeu? Então, tipo assim, nossa, mas eu vou fazer isso? Minha mãe teve a necessidade, minha mãe foi passar roupa, Dani. Entendeu? Minha mãe é formada em Direito, é advogada, secretária executiva, foi secretária executiva do Pão de Açúcar, do BCN, ela tinha cargos altos. Então, tipo assim, para ela, de repente, passar roupa em Penápolis, com 50 graus, ela foi. É frustrante. Dá uma...
Um ar Sim, com certeza. De derrota, de fracasso, de dor. Naquele Uhum, momento ela sentia. sim. Mas a verdade é que fica até a dica para quem está nessa situação, tá tudo bem você dar um passo para trás ou dar um passo para o lado. Por isso que eu acho importante e eu defendo muito a bandeira do empreendedorismo, porque o empreender não é você ter uma empresa, ao contrário do que eu também acreditava. O empreender é você pensar fora da caixa, é você fazer acontecer. E aí é importante você ter foco e você saber o que você deseja, porque quando você sabe o que você deseja, você sabe aonde você vai chegar, você enfrenta os obstáculos com mais vontade. Você enxerga que aquilo ali é só um momento. Você enxerga que aquele é um pedaço que você vai passar, mas vai passar. Então, talvez, se na época minha mãe tivesse visto, putz, eu tô passando roupa agora, mas eu vou chegar ali, talvez ela tivesse conseguido passar esse período. O que aconteceu, e foi muito triste, e eu só enxergo hoje que eu sou adulta, é que a minha mãe viveu a frustração de não se encaixar, de repente. Imagina para uma pessoa que foi a vida inteira produtiva, uma vida inteira ativa, independente financeiramente, se vê dependendo de uma filha de 15 anos, que foi o que aconteceu. Ou se Sim, vê tendo que aceitar qualquer tipo de trabalho. Por que isso era tão frustrante para ela? Porque ela não tinha um horizonte. Ela não tinha um ponto B, ela não tinha a ideia de onde ela queria chegar, uhum. né? Então, quando você não sabe, é muito, a gente fala muito isso, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, Qualquer qualquer caminho, caminho sério. a vida foi levando. E quando a vida vai levando, gente, nunca leva para onde a gente está esperando. A gente chega e não era onde a gente queria. É importante a gente ter foco. Desculpa, eu fugi, mas eu precisava falar isso, Dani. Não, é que foi aquilo que você falou, a importância de alinhar de não ter essa sensação de. Eu entendi que você voltou para que as pessoas não se frustrem. Acontece muito isso na parte da carreira, se sujeitar ao. Que nem eu conheço, eu trabalho com empresas familiares. Então, o pai exige alguma coisa do filho, o filho enfrenta porque fala, o pai já é velho e o pai sabe o que é, porque ele fez a empresa funcionar, ele tem a visão dele e sabe o que ele construiu. E o filho mais novo vem com aquela juventude e não passou os caminhos que o pai passou. O legal é que, tendo algumas famílias que a gente trabalha aqui, algumas empresas, a gente vê que é eficiente porque o pai ensinou, o filho viu, passou por algumas coisas. E aí, quando muitas vezes pessoas que entram em empresas que não são familiares, são instituições, e você é mais um dentro da organização, né? Às vezes você tem que se sujeitar a alguém mais novo para mandar em mim, ou eu estou falando e você não está entendendo o que eu estou falando, você fica um pouco ultrapassado e é difícil. Eu vejo que hoje algumas marcas estão aproveitando essas pessoas mais experientes para que dê mais tranquilidade para o relacionamento com o cliente, porque a população acho que está envelhecendo mais, que é importante ter isso, essa conversa na mesma linguagem, mas Sim. é mais ou menos isso aí que eu entendi que você quer falar. Então, voltando à pergunta minha da capacitação, como que a gente se capacita, no caso você, como que você se capacitou para entender isso? Quais foram as ferramentas que você usou? Qual foi a faculdade que te ajudou isso? Ou não, algum livro? Quais foram as técnicas e treinamentos que te ajudaram a ter isso? Ou foi não, foi do coração mesmo? Quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de administração e comércio exterior, porque eu tinha uma ideia de trabalhar na área de câmbio do banco. Nunca nem sei onde fica, até hoje. Entendi. Enfim, e eu sempre li muito, Fê. Fê, eu sempre li muito, Dani, Uhum, muito. E eu sempre busquei algo mais. Eu nunca parti para desenvolvimento humano, isso foi depois. uhum, Então, o que acontecia? Eu tirava certificações no banco, então, na época o pessoal precisava da CPA 10, eu tinha 10, eu tinha 20, eu ajudava as pessoas a estudar. Eu sempre, eu gosto de ler, mas eu nunca fui focada em estudar, aquela pessoa que fica estudando, eu gosto de ler. Só que eu gosto de ensinar.
Então, eu montava turmas de pessoas para ensinar, para passarem nas mesmas provas, e isso sempre me deixou muito atualizada. E aconteceu uma coisa, Fê. Por que eu tô te chamando de Fê, Dani? Você pode me explicar? É porque você muda o nome da Paula também. Deve ser o nome interno que eu tenho. Gente, olha, agora eu vou ter. Ele já falou, eu vou ter que contar. Faz uns 4 anos que a gente se conhece, Dani. Por aí. Até hoje eu chamo a Paula de Dri. Por Então, quê? agora eu acertava o Dani e chamava a Paulinha de Dri. Eu não sei de onde eu tirei o Dri. Ela Será que esconde. a gente tem um nome interno que não sabe? Você revela esses nomes internos. Agora eu tô chamando o Dani de Fer por algum motivo que eu não entendo, mas enfim, a Paulinha eu não tenho errado mais. Nunca mais chamei ela de Dri, Dani. Não, mas você é diferenciada por isso, Malu. Você é diferenciada porque você é diferente. Chamou um nome diferente, a gente marcou. O mais incrível é que a Paula tá salva no meu celular como Dri. Olha lá. Não, aí, então não deixa lá porque aí você lembra da Paula. Ai, ai. Desculpa. Enfim, eu acreditava muito que tinha que ter a faculdade, que tinha que ter os cursos. Essa era uma ideia que eu tinha antes, tá, Dani? Sim. Então, eu fiz a faculdade, eu fiz especialização em economia, eu fiz MBA em gestão de pessoas. Então, a parte acadêmica, eu fui avançando, né? Boa. E teve uma época no banco que eu dei um salto muito grande. E que aconteceu uma coisa muito interessante que eu acho que pode trazer uma mensagem para o pessoal aí. Que foi um momento em que eu transformei uma fraqueza minha, acabou virando uma fortaleza. Eu tenho uma memória desafiante. Tá? Não, só do nome, só do nome, só do nome. Então, quando a gente visitava cliente no banco, eu trabalhava com investimentos e eu não guardava tudo. Eu não guardava nome das coisas e a taxa que estava aquele mês, eu não guardava. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pasta para mim, eu tenho essa pasta até hoje com outras coisas dentro. Eu fiz uma pasta com todas as informações. Então, o banco mensalmente ele atualizava todos os produtos, todos os investimentos, todas as tabelas de rentabilidade, ele atualizava tudo. O que eu fazia? Como estava mercado financeiro, isso foi uma coisa que eu sempre fiz também. Então, eu trabalhava com alta renda, eu trabalhava com investimento, eu sempre tinha os sites abertos na tela, então eu sempre sabia o que estava acontecendo na economia, sempre sabia o que estava acontecendo nos investimentos, porque era importante. Só que era isso, eu sabia, mas eu não lembrava. Né? Você não arquivava, não. Eles fizeram uma festa para mim da Dory do Procurando Nemo, para vocês terem uma ideia, porque realmente verdade. E aí eu montei uma pasta, era uma pasta jeans, eu colocava todas as informações lá. Então eu ia para o cliente, eu ia com a pasta. Eu me comunicava muito bem. Então o cliente perguntava uma coisa, eu estou conversando com o cliente, eu abria a pasta, mostrava para ele, ele lia, porque eu não lembrava, falava. Então sempre partiu da minha estratégia de negociação com o cliente essa questão de ter a pasta e fale, converse e tal. Eu andava com a abençoada da pasta para cima e para baixo. Aí um dia eu estava numa reunião, gente, e todos os gerentes alta rendas da regional estavam nessa reunião e o regional falando e falando e falando, explicando e falando de meta, passando coisa dele, vira e fala o seguinte: por exemplo, vocês deveriam se espelhar na Malu. Daí eu fiquei tipo, a Malu, ela sempre entrega as metas, ela sempre não sei o que. Daí ele começou a me elogiar, eu até estranhei, porque não era o perfil, né? Aí ele só o PS, ele vira e fala o seguinte: para vocês terem uma ideia, a Malu não sai da agência sem uma pasta dela. Eu aposto que eu vou perguntar e ela vai estar com a pasta aí. Aí ele perguntou, eu levantei a pasta. Ele falou: você tá, Malu? Eu levantei a pasta. Ela faz isso para que mostre seriedade, não sei o que. Por isso que ela é especialista em investimentos. Não sei o que. Gente, eu não era uma especialista em investimentos. Eu era só uma pessoa sem memória. Olha que coisa. Mas naquele momento
Ele enxergou dessa forma, e eu realmente tinha muita facilidade de entregar as metas. E ele começou, ele me vendeu para as pessoas como uma especialista em investimento que eu não era. E a partir daquele momento, eu senti o peso de ser alguém que eu não era, entendeu? Uhum. E as pessoas passaram a ver em mim uma referência, e elas me perguntavam, e elas me questionavam, pessoas, gerentes de outras agências me ligavam para perguntar coisa, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu me tornei. É estranho isso, né? Olha. Eu não era. Mas naquele momento eu passei a ser, porque daí eu passei a ser a pessoa que estudava mais, eu passei a ser a pessoa que ensinava os outros gerentes, eu passei a ser a pessoa que, de alguma forma, entendia mais daquele assunto do que deveria. Então, eu acho assim, se você quer ser alguma coisa hoje, haja como se você já fosse. Isso é uma coisa muito interessante. Então, isso me ajudou muito no meu crescimento profissional, porque eu sempre fiz além da minha função. Não estou falando para você ser workaholic, não é isso, até porque eu não acredito mais nessa questão do vou dar o sangue, morrer pela empresa, eu não acho que precise ser assim. Mas se é onde você quer estar, onde você quer estar hoje, haja como se você já tivesse. Muito bom. Porque você se torna, é um ciclo da realidade, né? Você passa a ser, e em algum momento você é de verdade. Pode falar. Eu ouvi recentemente uma pessoa falar para mim o seguinte, cara, até para dormir, você finge que está dormindo primeiro. Você se prepara, né? Faz o teatro. A gente fecha o olho e já fica fingindo que está dormindo. Daí a gente adormece e nem percebe. Uhum. É isso. A gente faz acontecer. Exatamente. Não, eu tava... Não, mas é que você não se via, foi o que você falou, precisou de alguém de fora certificar, uma pessoa que estava à frente ali, uma referência, um líder, ele deu esse voto que você... Muitas vezes as pessoas passam esse complexo e falam assim, eu não sou bom naquilo que eu faço. Eu, às vezes, passei muito por isso. Eu trabalho na parte de criação, tenho que explorar uma criatividade, só que eu queria chegar sempre na perfeição, e às vezes eu percebo que já tá bom ali o que eu fiz, eu não preciso muitas vezes fazer muito, porque acabo perdendo o tempo para mim é muito importante hoje, eu tenho que definir que aquilo já está bom, pela minha experiência, e o feedback das pessoas fala, cara, ficou além das expectativas. E eu falo, não ficou, ainda poderia melhorar, mas eu já entendi isso, a maturidade me ajudou bastante. Eu acho que é importante você falar, cara, eu tenho que, é o que você acabou de falar, eu tenho que se ver naquilo ali, prestar essa confiança e já tá bom aqui. Eu acho que vamos evoluir para outro caminho, para não ficar muitas vezes ali. E eu acho que acontecia muito isso, voltando àquela nossa início da conversa, Malu, aquela pessoa ficar estagnada naquilo ali que ela sabe fazer e não evolui, ficou meio travado na ferramenta, ser muito da ferramenta, pode ser do processo também. Eu sou dentro da empresa, é do meu jeito, ou não, tem que usar essa ferramenta. E às vezes a pessoa fica dependente disso, né? Ela não consegue se ver independente, né? Como que você falaria para essa pessoa para não ser dependente de processos e nem de ferramentas? Ser dependente de você, mais ou menos isso. E nem de pessoas. Nem de pessoas. Porque a gente não vai ter sempre alguém validando a gente. Aliás, na maior parte do tempo a gente não tem. Uhum. Dani, eu acho que o que pode transformar a vida da pessoa foi o que transformou a mim. É uma mudança de mentalidade. Se a gente fica sempre com aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A chance da gente não chegar a lugar nenhum é muito grande. Porque, assim, o mundo está mudando o tempo inteiro. A gente precisa aprender coisa nova o tempo inteiro. E eu não estou falando aqui de fazer outra faculdade, mais um curso, mais uma... Não é disso que eu estou falando. A gente tem que estar disposto a entender, a perceber o mundo de outra forma. Uhum. E é importante a gente se questionar também, por que eu não estou disposto a mudar? Por que eu não estou querendo evoluir? Por que todo mundo da empresa fala uma linguagem e eu continuo não querendo aprender algo novo ou perceber que talvez eu esteja
desatualizado, né? As pessoas, às vezes, elas têm a necessidade, parece que se ela for aprender alguma coisa diferente ou agir diferente, ela vai estar invalidando aquilo que ela foi durante muito tempo. E não vai estar Exatamente. invalidando, isso é um sinal de evolução, né? A gente Uhum. está aqui evoluindo, então não tem problema você tomar outro caminho em algum momento, não é verdade? Sim. Não, e aí entra agora uma outro caminho. Você estava dentro de uma empresa já formada, uma instituição financeira forte, Uhum. com a credibilidade, e aí entrou o empreendedorismo. Eu queria que você compartilhasse como que foi essa experiência de empreender, porque a gente já sentiu que você falou que empreender não é ter empresa, empreender é encarar desafios, né? O que a gente está fazendo aqui é um ato de empreender. A gente está empreendendo uma conversa, está empreendendo um projeto aqui do podcast, você está compartilhando a tua história. Então, assim, fala para mim os seus primeiros passos desse mundo do empreendedorismo, tanto lá dentro da empresa ou não. Foi quando você montou o teu negócio. Fala para mim aí. Os meus primeiros. Eu acredito que eu tenha tido uma mentalidade empreendedora dentro do banco durante muito tempo. Então, eu encabeçava campanhas. Vai ter campanha de seguro. Eu criava estratégias de vendas para o time. Vai ter isso, gincana. Eu fazia umas coisas diferentes para as pessoas produzirem com mais prazer. Então, acho que essa parte do empreender, do ideias, do inovar, eu já tinha. Agora, o que aconteceu? E os meus primeiros passos no empreender, Dani, não foram passos, foram tropeços. Eu saí, sabe, Sim, que nem a pessoa tropeça e vai caindo assim? A isso, minha gostei. foi esse. Então, talvez você esteja esperando que eu conte uma história bonita, e não é. Não, Entendeu? É não, assim, não é. O empreendedor não tem história muito bonita, não. eu saí, então pensa comigo, que os últimos anos que eu fiquei no banco, eu fiquei percebendo, eu tentava achar o culpado, alguém ou alguma coisa, para perceber que quem não cabia era eu. Então, isso é uma coisa que eu já vou deixar de recado aqui também. Pode, Dani? Claro, aqui estamos aprendendo. A gente não precisa se diminuir para caber em lugar nenhum, nem em relacionamento nenhum. Então, se de alguma forma você percebe que você está se tolindo para permanecer numa empresa, se tolindo para permanecer num relacionamento, se você está abrindo mão da sua essência, de você, dos seus valores, das suas crenças, talvez esse lugar não seja para você. E o problema não é o lugar, não é um problema você não pertencer mais lá. Viveu uma história linda até ali e acabou. Não tem problema a gente começar de novo quantas vezes forem preciso. Uhum. E talvez a minha falha, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria sim alguma coisa diferente. O tempo que eu fiquei percebendo que eu não pertencia mais ao banco e sofrendo, reclamando, porque eu não gosto, porque eu não faço, porque eu não gosto, porque eu não faço. Eu deveria ter usado esse tempo para já me preparar para ser outra coisa. Porque a verdade é que quando eu consegui ser desligada do banco, eu parei feliz, parecia que eu tinha ganhado na loteria, e na hora que eu sentei, eu falei, ok, eu não sei fazer mais nada na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque, É. entende, eu não tive outro momento. Eu trabalhei no comércio quando eu era adolescente e entrei no banco com 18 anos, trabalhei 15 anos no banco. Entendeu? Eu não tive um momento que eu pensei, eu não tinha um plano B, né? Então eu saí do banco, na verdade, sem saber o que eu faria da minha vida. E eu não recomendo isso para as pessoas, tá? Eu recomendo que você estruture esse seu processo de, se não tiver jeito, que nem o meu, vai ter solução, não se desespera. Se você já não está trabalhando, não, minha vida acabou, não acabou. A gente dá Não. um jeito. Mas Sim. o ideal é que você possa fazer todo um planejamento antes disso. Todo um planejamento financeiro, todo um planejamento de autoconhecimento, porque tem isso. Tem gente que fala, beleza, eu não quero mais ser bancário porque eu quero abrir um pet shop. Essa pessoa já sabe o que ela quer. Eu não tinha a menor ideia. Então eu fui mergulhar no desenvolvimento humano para me conhecer. Então eu fui fazer um monte de treinamento, um monte de curso, um monte de coisa para me autoconhecer, tá? Uhum. Então pensa, eu tinha a ideia de que se eu deixasse de trabalhar, eu não estava sendo produtiva, eu tinha que trabalhar de qualquer forma.
Então, eu saí do banco e abri para mim um espaço da Herbalife. Espia. Eu toda gordinha. Mas, enfim, abri porque eu queria ter a sensação de que eu estava saindo, sendo produtiva e trazendo dinheiro. Eu estava? Não estava. Eu estava empatando o que eu recebia. Mas isso me deu uma flexibilidade para eu poder estudar. Então, durante um ano, eu fui fazer novas formações, porque isso é uma coisa que eu não concordo também. Eu não sou mais isso. Eu tenho um pouco de preconceito. Posso falar? Olha, que você tá entre amigos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho formação em coach, mas eu tenho um pouco de preconceito da pessoa que sai e faz e se auto, não de quem é, mas de quem já se autodenomina e começa a fazer as coisas. E eu não queria fazer isso no ramo do emagrecimento, porque espia, gente, eu não sou o exemplo. Como que eu podia falar uma coisa que eu não vivia, né? Mas me deu o espaço para fazer as formações. Então eu fiz toda a grade de formação de programação neurolinguística, eu fiz certificação de coach, de hipnose, de terapia, um zilhão de coisas para poder mudar de área e para ter autoridade naquilo que eu ia fazer. Não foi uma coisa que eu tive uma ideia e falei, a partir de hoje eu sou isso. Não foi. Entendi. Mas eu só identifiquei que era o que eu queria fazer, porque quando eu saí do banco e eu fui fazer um processo um treinamento, na verdade, de olhar para dentro, eu não gostei do que eu vi. Porque quando eu fui olhar para mim, eu não sabia, por exemplo, responder a um hobby meu. Se você falasse, me fala um hobby seu, eu não sabia. Eu me resumia aos papéis que eu desempenhava. Então, eu era a mãe da Rafa, eu era esposa, eu era filha da Verinha, eu era gerente de Santander, mas e aí? E eu? O que eu gosto de fazer? O que eu quero para minha vida? Como que eu me vejo daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Eu não tinha a menor noção. A vida estava me levando, entendeu? E aí, quando eu mergulhei nesse processo de me entender, de me conhecer, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas a conseguir se enxergar, se descobrir dentro delas também, né? E isso pode ser de diversas formas possíveis. Não, e quando eu comecei a meio onde que eu me encaixo, onde que eu vou, onde que eu tô, para onde que eu vou, né? Eu descobri o empreender sem querer. Isso. Eu descobri o empreender e eu falei, cara, eu não preciso trabalhar para outra pessoa. Eu não preciso necessariamente trabalhar para outra pessoa. Eu posso trabalhar para outra pessoa e ter uma mentalidade empreendedora, mas eu posso pensar num negócio para mim. Tenho certeza absoluta que vai ser super fácil, porque eu me comunico bem. Sim. Eu tenho uma boa ideia de como funciona toda a parte de finanças. Eu sou especialista em planejamento financeiro. Eu sei. Que grande problema das empresas é o financeiro, às vezes, né? E eu sei, por exemplo, que você não mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro PJ com o dinheiro PF. Então, para mim, se para todo mundo é um pouco difícil, para mim, eu vou tirar muito de letra. Claro. Então, eu já digo para vocês que a primeira fatura do cartão de crédito minha que venceu e eu não consegui pagar no dia, que era toda certinha, bancária, que não podia ter uma vírgula no nome. Eu atrasava meio-dia uma conta. Eu pagava com todas as minhas contas adiantadas. A primeira vez que uma conta minha, que foi um cartão de crédito, venceu e eu não paguei, eu lembro de que eu dormi naquela noite. E daí, quando eu acordei no dia seguinte e o sol estava no céu, eu não me o sol nasceu. Como assim? E eu percebi ali duas coisas. Primeiro, que eu não ia ter o controle de tudo. E isso foi bem difícil, porque eu sou uma pessoa um pouco controladora. E eu percebi também que não importava a dor que eu estivesse sentindo, o sol ia nascer do mesmo jeito. E a vida ia continuar. A Rafaela acordou, arrumei para a escola, as coisas aconteceram. E isso me deu esperança, e isso me fez entender que era um dia por vez. E que as lutas iam vir, e que eu ia passar. Foi a primeira vez que eu percebi que o sol tinha nascido, foi quando uma fatura minha acordou no dia seguinte e não estava paga. Isso
Para quem conhece a Endeavor, você conhece a Endeavor? Endeavor? Não. Endeavor é tipo um grupo de empreendedores que tem lá, chama Day One, que é o dia que foi a virada de chave da vida de grandes empresários. Então, tem lá o Robson Shiba, tem o o João Apolinário. Então, tem grandes nomes do empreendedorismo e tem lá na internet, se vocês quiserem depois verificar. E é exatamente o que aconteceu com você. O seu Day One, que foi o seu primeiro dia de virada ali, foi isso aí. Foi esse dia do boleto. Você falou, opa, agora eu vou ter que correr atrás disso. Isso é muito legal que você compartilha, porque às vezes as pessoas vão por uma dor ali, uma necessidade, e não observam e registram esse momento de transformação, né? Mas, Malu, a gente vai entrar nisso rapidinho. Agora eu vou dar os recadinhos. A gente vai entrar. Segura aí para você compartilhar mais sobre as suas experiências, sobre essas informações. E eu vou dar um recado para a galera. Você toma uma aguinha que eu já volto aqui com você, tá bom? Combinado. Silenciar aqui. Tá ótimo. Então vamos lá. E aí, pessoal, gostando? Como eu sempre digo aqui, que aula, hein? Malu ensinando que a gente não pode ter medo de encarar as coisas. E a ideia desse podcast aqui é essa, é através das histórias de pessoas muito legais, especiais como a Malu, podem ajudar você. E também você não pode deixar de fazer o que a gente pede aqui. Além de você encarar os desafios da sua vida, você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que ir lá no botão do YouTube e apertar ali o inscrever-se no nosso canal. Isso é muito importante para que você faça parte da nossa comunidade aqui, tá? A gente vai abrir as oportunidades para conhecer mais histórias e você que está assistindo, você pode fazer parte desse podcast aqui, do OnPlaycast. Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber assim que um conteúdo novo do nosso canal sair e um episódio deste aqui chegar de primeira para você, tá bom? Seguindo aqui o nossos convites, a gente tem o nosso Instagram, que também é um outro canal muito legal da agência, aqui onde você vê todos os trabalhos que a agência Action Play desenvolve, serviços que nós já entregamos, os nossos cases, além de você ver os cortes desses episódios aqui do OnPlaycast, além de você poder compartilhar, comentar e nos ajudar a contribuir muito mais lá no nosso Instagram, tá bom? E outro grande convite que a gente faz é o nosso Facebook. Siga a nossa página ali no Facebook. Lá a gente coloca esse conteúdo também da íntegra lá do podcast para que você tenha experiência. Você que gosta do Facebook, você quer comentar, você quer compartilhar com seus amigos lá do Facebook, também pode assistir esse conteúdo. Então, para que você seja notificado com as informações do nosso Facebook, vai lá e siga a nossa página, tá bom? E eu não posso deixar de falar do nosso parceiro desse episódio, que é a tradicional Cachaça Caribé. Cachaça forte, né? Para quem gosta de uma cachaça, é amante, quer presentear no final do ano aquele seu amigo, aquele seu familiar que gosta de uma bebida, e aí você pode compartilhar os produtos da Cachaça Caribé. A Cachaça Caribé tem mais de 75 anos de mercado, ou seja, será que ela é boa para quem gosta? Com certeza ela é. Então ela é muito forte aqui no Brasil, né? Ela já tem presença bem legal no norte do Brasil, no Nordeste, e ela está localizada no norte de Minas Gerais, na beira do Rio São Francisco, na cidade de Januária. Então, se você quer saber mais da Cachaça Caribé, faz o seguinte, entra no site da Cachaça Caribé, cachaçacaribé.com.br. Lá você vai conhecer a história da Cachaça Caribé, vai conhecer como que é feito o produto lá da cachaça, além de saber aonde você pode encontrar a Cachaça Caribé aí na sua região. E se você conhece algum lugar que você compra, que gosta e que não tem a Cachaça Caribé, pede para esse empreendedor lá entrar em contato com a Cachaça Caribé para levar esse produto para sua região, tá? E aí vai ser uma experiência legal para você usufruir ali, para você que é amante de uma boa cachaça, tá bom? Dado esse recado, esse episódio, a gente agradece muito ao pessoal da Cachaça Caribé e deseja muito sucesso para que os mais 75 anos de história eles possam completar, tá bom? Então, dado esse recado, esse episódio de hoje, vamos voltar com a nossa convidada ilustre, Malu Pierro. Aê, tá me ouvindo bem? Aê, então legal. É importante a gente dar esse mexer aqui para a gente dar aquela... O pessoal tomar uma água, o pessoal gostar da conversa. E eu abro sempre o convite.
Se você que está assistindo esse episódio quer deixar uma mensagem especial, coloca nos comentários aqui, aí eu mando a mensagem para a Malu, ela vem, responde. No final desse episódio, a Malu vai levar os caminhos para você conhecer ela. Mas vamos lá, Malu, vamos continuar nosso bate-papo aí. Tá gostando do podcast? Eu tô. Um bate-papo legal, né? Eu tô. Tô errando seu nome toda hora, tô ficando brava com isso. Não, fica tranquilo. Mas na hora do GC eu coloco lá Fê, vulgo Dani. Mas é assim, Malu, fica tranquila. Bom, você falou uma coisa muito legal que foi o desenvolvimento humano, foi uma das coisas que te ajudaram a saber o teu propósito de vida, de carreira, para ajudar as pessoas. Fala um pouquinho mais dessas experiências. Quais são as frentes que a gente falou ali na sua bio, que é mais do empreendedorismo. Quais são os métodos que você utiliza? Explica um pouquinho mais desse mundo para a gente. Dani, eu acredito que o autoconhecimento é o que salva a pessoa, tá? Então, para mim, mesmo dentro dos processos, por exemplo, quem vem trabalhar comigo para falar só de carreira, tá? Geralmente, quando isso aparece, a queixa é essa. Eu não estou mais feliz no meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, ou eu quero ter mais ânimo para trabalhar, eu quero conseguir ser promovida, eu quero conseguir mudança na minha carreira. Quando a gente começa o processo, invariavelmente a gente vê que a raiz é mais profunda do que isso, né? E é importante a gente conseguir olhar para dentro da gente para fazer tirar as amarras, tirar os nozinhos que estão ali presentes para que a gente consiga desenvolver a nossa carreira melhor. Você sabe que algumas pessoas, teve um tempo que eu fazia mentoria de algumas competências, de algumas habilidades específicas, porque eu falo que para você empreender, você precisa ter uma série de... Travou, Dani? Não. Voltou. É só porque a gente ajusta aqui a câmera aqui, mas tá tudo bem. Pode continuar. Para você empreender, assim como tudo, você precisa ter algumas competências e algumas habilidades desenvolvidas. Algumas são natas, outras a gente aprende. A maioria a gente aprende. Eu acho muito interessante isso, porque muita gente fala às vezes para mim assim, eu não nasci para empreender. E eu acho que qualquer pessoa pode empreender, desde que queira realmente empreender. E quando eu falo queira empreender, queira inclusive passar os perrengues que você vai passar empreendendo, né? Porque não é só flor, tem muito espinho no caminho. Então, talvez você seja uma pessoa que já tem uma mentalidade empreendedora nata. Minha filha tem uma mentalidade empreendedora nata. A Rafaela é uma coisa impressionante. Mas com essa mãe aí, essa mãe ligada aí, ela fica esperta. Não, Dani, não. Eu aprendo com ela, porque para mim, para mim não foi nato. Eu apanho para empreender até hoje, entendeu? Por quê? Porque não é nato. Então, eu empreendo, então hoje eu sei as estratégias, as habilidades, eu penso as competências que eu preciso ter naquele momento e continuo. Para algumas pessoas é muito natural, para algumas pessoas vai fluindo normalmente, outras tem que lutar, eu tenho que lutar. E a Rafa, por exemplo, a gente montou uma doceria e estava fazendo uma feira e num condomínio aqui em Barão e tinha infestação de pernilongo, das pessoas não conseguirem ficar nessa feira de tanto pernilongo que tinha. E a Rafa virou para mim e falou, mãe, você vai hoje? Eu falei, eu não vou, filha, tem uma infestação de pernilongo, não sei o quê. Eu falei, ué, e por que você não põe para vender aquelas raquetes de pernilongo? Olha. Aí eu parei assim, eu falei, cara, tudo bem, não era o foco, mas ela tipo assim, por que você não vai e não vende? Para ela foi óbvio, sabe? Tipo, por que você não vai e não vende? Eu falei, a oportunidade. Funciona diferente. É visão. A minha eu tenho que treinar, entendeu? Não, mas a gente chama isso que é visionária, a pessoa que é visionária, né?
Sim, sim, já funciona, entendeu? Por exemplo, ela chegou uma vez, achei muito bonitinho. Ela falou, eu quero ser gamer. E a gente se posiciona da seguinte forma, eu valido tudo que ela acha que é bacana. Eu falo que ela pode ser. Eu falo, filha, se é o que você quer, o que você precisa para ser? Quais são as coisas que você vai ter que desenvolver para ser? E ela chegou, não sei o que, eu sei que o computador custava tipo 15 mil. Eu falei, Rafa, isso não vai acontecer nesse momento. Ela assim, acho que se juntar o que eu ganho de mesada, o que eu ganho nos aniversários, não vai dar. Eu vou ter que fazer alguma coisa para vender. Eu olhei assim Olha, para ela, eu achei muito bonitinho. E ela falou, acho que eu vou fazer marca-página de livro. Aí ela foi, pegou a tesoura, começou a fazer marca-página de livro. Eu achei muito bonitinho. Eu falei, cara, vai, faz mesmo. É bacana, mas assim, ela cria ideias. Isso é uma coisa, isso é uma mentalidade empreendedora. Eu tenho quantos um anos ela objetivo, eu tem? quero um computador. Ela fez 10 agora. Uhum. Eu tenho um objetivo, eu quero um computador de 15 mil. Eu não tenho como conseguir esses 15 mil, meus pais não vão me dar os 15 mil. O que eu posso fazer para. O que eu posso fazer para conquistar? Eu achei muito bonitinho. Coisa de mãe Fantástico. babona, gente. Não, e isso é Mas legal, enfim, a porque Rafa. o legal disso, Malu, é que é a pessoa que não vai estagnar. Ela vai ver a situação que ela está ali no ambiente, ela vai sempre encontrar uma solução, porque tem pessoas que vão sempre colocar desculpa em alguma coisa. Né? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho Sim, recurso. Eu não quero, não vou ser gamer porque eu não tenho um computador. Eu não vou fazer um vídeo porque eu não tenho a melhor câmera. É sempre aquela pessoa que vai sempre jogar a dificuldade dela para não se vê. Então ela encontrou a oportunidade que ela viu dos pernilongos, virou negócio, ela quer almejar o sonho dela, que é possível com o trabalho dela. Fantástica. Ela segura essa menina aí, porque depois ela vai virar milionária aí e não vai falar mais com a gente direito. pode deixar. E você estava falando dessa pessoa que criava as desculpas, e eu era essa pessoa, Dani. Olha que coisa, hein? A especialista em arrumar desculpas para mim mesma. Eu me convencia das desculpas que eu dava para mim. Então Argumento não dá para forte. eu fazer, eu não tenho tempo. Nossa, eu me convencia mesmo. E aí eu passei a viver um ciclo, Dani, e se eu não cuidar, se repete, que é aquela coisa, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas daí eu não fazia, eu procrastinava e não fazia. Uhum. Daí eu sentia culpa porque eu não tinha feito, daí eu ficava frustrada. Daí eu buscava ânimo, não sei da onde, pensava de novo e planejava. Daí eu planejava e não fazia. Daí eu não fazia, me culpava de não ter feito, daí eu me frustrava. Eu fiquei muito tempo assim nesse looping sem fim, entendeu? E aí a gente precisa de estratégia para sair. Então, se você é uma pessoa que sente que você é procrastinadora, procrastinação não é preguiça. Você tem que ter estratégia para sair desse looping. Se Sim. você não tem claro o seu objetivo, é a primeira coisa que você tem que fazer. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Senão não adianta, você vai ficar que nem aquele ratinho correndo dentro da rodinha e não vai sair do lugar, entendeu? E o desenvolvimento humano, o mergulhar dentro do desenvolvimento humano foi o que me ajudou a ter estratégias para me motivar, para me automotivar e principalmente para ter disciplina. Porque Bom, isso foi uma coisa que eu ouvi uma vez e na época não fez sentido para mim. E a disciplina vale muito mais do que a motivação, porque a gente não acorda bem todos os dias. disciplina é tudo, né? Mas quando você pega tem o que fazer, você levanta e faz. Sim. A disciplina gera responsabilidades, né? Que a gente tem que. Quando a gente vira empreendedor, empresário no caso, porque tem que tocar um negócio, a pessoa vê que o empresário ele é o cara que ele tem o poder do horário, ele pode controlar o horário que ele pode fazer, porque ele não está dentro de uma rotina. Ele pode precificar o valor dele, já ele vai ter a grana dele. Então tem essa visão preconceituosa às vezes das pessoas que trabalham na corporação, que vê o empresário ou líder, aquele cara
que é o mandão tal, e não sabe que por trás disso tudo a gente tem os chefes que nos comandam, que são os clientes, assim, as responsabilidades que a gente tem que ter, entregar o resultado que ele contratou, porque além de você ter que oferecer os serviços, tem que oferecer o que você, a tua qualidade, a tua competência. Então, às vezes, essa questão do empreendedorismo, as pessoas não conseguem entender, no caso da empresa, essa rotina nossa, né? Das responsabilidades. A disciplina é muito importante para que você defina isso. Eu gostei bastante dessa colocação que você, né, trouxe, que ajuda a ter esse conhecimento. Mas, de modo geral, você falou que não é fácil esse identificar. As pessoas, elas têm uma fase da vida, Malu, que precisa disso. Eu tenho que até a minha juventude. Depois dos 35, eu vou parar de ver isso aí. Você acha que tem isso? O ser humano começa a ter essa visão, olha, até a minha maturidade de adolescente ali, eu posso testar, eu posso encarar algumas coisas. Depois, como que você organiza a questão de ter mudanças da vida em etapas da nossa juventude, da nossa realidade? Dani, eu vou te dar a minha opinião sobre isso, tá? Porque eu acho que isso é muito, muito pessoal. Uhum. Eu, Malu, acho uma judiação a gente escolher a profissão que vai ter com 16, 17 anos de idade, que é quando a gente presta vestibular. Porque a gente pouco tem conhecimento da vida, das coisas e do que as carreiras são realmente. Eu acho que hoje as escolas, a base escolar que a gente dá para as crianças, eu acho que faltam algumas coisas. Eu acho que as pessoas decidem a faculdade que elas querem fazer sem ter nenhuma noção de economia, sem ter nenhuma noção de empreendedorismo, sem ter nenhuma noção de planejamento financeiro. Eu acho que essas coisas deveriam ser ensinadas antes, porque são tão importantes ou mais do que as matérias que são ensinadas na escola. Então, eu acho que escolher com 16, 17 anos a faculdade que você vai fazer para o resto da vida gera muitas pessoas frustradas no futuro. Muitas pessoas que eu atendo são pessoas que escolheram uma faculdade porque os pais queriam, porque os pais fizeram. Meu pai é advogado, você é advogada. O sonho da minha mãe é que eu fosse médica. Então, começa daí. Dito isso, eu acho que as pessoas se sentem jovens até uns 25, 28 anos, depende. E é uma fase que a gente erra, porque a gente vai deixando para lá. E eu acho que essa é a principal fase da gente melhorar todas as pessoas. E conhecer nessa fase, eu acho que iriam menos frustrados no futuro. Agora, eu acredito fortemente, e eu falo isso para todas as pessoas, que a idade certa para você recomeçar ou para você tomar uma decisão importante na sua vida é exatamente a idade que você tem hoje. E aí não importa se você tem 20, 40, 60 anos. A idade certa é hoje, porque você está com 40 anos e até hoje você não tinha visto necessidade de mudança, é porque talvez você não estivesse pronta. E tá bem. A gente se compara demais com os outros. Eu vou ser milionária com 20 anos, que hoje em dia tem um monte de youtuber que está milionário aos 20 anos. E aí você carrega aquela frustração de não ter tanto sucesso quanto outras pessoas. As pessoas têm realidades diferentes, vidas diferentes, propósitos diferentes. Então, assim, não dá para a gente se comparar com ninguém, porque nós somos únicos, o nosso processo é único, a nossa história é única e o tempo certo é o seu. Entendeu? Então, devo recomeçar? Deve. Se você sente que tem que recomeçar, em qualquer área da sua vida, recomece. E tendo em vista que você não está começando do zero. Você está recomeçando com toda a bagagem que você já tem, com tudo que você já aprendeu, com todas as lutas que você teve. Então, se você tem 20, a hora é agora. Mas se você tem 70, a hora é agora também. Não está tarde. Que da hora. Era mais ou menos essa a pergunta? Isso, exatamente. A ideia é que
é agora. Por isso que eu falo, o episódio 11 que a gente está fazendo hoje aqui vai ser um episódio para algumas pessoas pararem e falar, cara, olha a oportunidade que eu precisava desse impulso. Por isso que a gente não desiste, a gente sabe que o podcast está em alta, a gente quer trabalhar bastante a questão da informação, do conteúdo, porque hoje, indo um pouco para o digital, a gente está criando uma galera muito ansiosa, não sabe lidar com as frustrações. A gente já teve episódio conversando com a psicóloga sobre isso, uma geração muito ligada, não esperando maturar algumas coisas que são importantes da vida, mas também que tem que observar muito. Ser observador é uma coisa que é muito interessante. A gente, no último episódio que a gente fez com o André Berenguel, falando sobre comunicação e rádio, né? E ele comentou com a gente que ele precisa ouvir. Para fazer uma boa pergunta, o jornalista ele tem que ouvir bem. Ele tem que saber escutar bastante. Então, o que você acabou de falar, escute também. Eu acho que é uma aprendizagem, porque a gente gosta de falar, eu e você, a gente tem essa facilidade de se comunicar. Mas a gente aprende escutando. Você acabou de falar, só lá em você ajudar as pessoas no banco, né? Você estava ensinando e aprende muito mais, porque você está fixando a mensagem na hora que você está ouvindo a outra pessoa, né? Então, é importante isso, né, Malu? O ouvir o outro não só nos ensina, como a gente às vezes acha que a gente sabe ajudar. Eu que trabalho com mentoria, eu precisei segurar isso. Foi uma coisa que eu errei no começo da minha carreira, porque eu, como mentora de carreira, né? Porque eu achava que eu tinha as respostas. E aí eu falava. E a gente não tem as respostas. Quem tem é a própria pessoa, né? Então, foi uma habilidade que eu tive que desenvolver que eu não tinha. A escuta ativa, entendeu? Você saber escutar, saber tentar a partir do ponto de vista da pessoa. A gente não tá certo sempre, né, Dani? Não, e trocar ideia, a gente está vivendo num mundo muito polarizado que a gente quer escutar aquilo que nos convém e a gente acaba não lidando com as diferenças, não só diferenças de ideias, mas diferença de idade, de carreira. Então, assim, é importante você ouvir aquela aprendizagem daquela pessoa e falar assim, o que eu posso ensinar com ela, aprender com ela e pegar aquilo ali. Então, Malu, é mais ou menos esse podcast, é pegar essas ferramentas que você está passando para a gente aqui e comentando. Malu, aproveitando esse bate-papo que você está falando assim sobre essa questão de desenvolvimento humano, fala um pouquinho sobre essa questão dessa mentoria que você desenvolve para a gente entender o que você trabalha para as pessoas que tenham essa veia empreendedora aqui poderem te conhecer melhor nisso. Quando eu comecei, Dani, vim pro digital, até você falou da questão do pessoal ansioso, né? Eu não vim diferente. Então, esse ano, por exemplo, esse ano de 2022, foi um ano muito importante, porque, por exemplo, ano passado eu fiquei muito ativa no Instagram, e aí eu cometi um erro a gente está sempre errando, viu, gente? Você quer empreender, você vai errar. E vai aprender com os erros. É o sinônimo de empreendedorismo. Exatamente. E quando eu comecei a vir para a internet, eu vou fazer os lançamentos das mentorias e a internet. E aí eu confundi. Eu esqueci que o Instagram era uma ferramenta e eu comecei a achar que o Instagram era minha carreira. E aí eu trabalhava em torno do Instagram. E aí, gente, é muito fácil a gente se frustrar. Porque tem a meia dúzia que é a poderia que vai colocar qualquer coisa, vai fazer um sucesso absurdo. Mas a grande maioria não é assim. Quando você só foca numa coisa, você deixa um pouquinho as outras de lado. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi nesse ano, Dani, e eu consegui, inclusive, fazer com que o que eu tinha de sonho de verdade se desenvolvesse quando eu me afastei um pouco do digital. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, eu fiquei 6 meses, quase 7, sem postar nada. Volto semana que vem. A minha estratégia de postagem volta só na semana que vem. Por quê? Porque eu comecei a fazer lançamento de mentoria, e eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, e
me afastei do meu objetivo, porque o que eu gosto mesmo, o que me brilha os olhos, que me faz aquele negócio assim, se você fosse milionário e não precisasse de um centavo, o que você continuaria fazendo por amor? O que eu faço? Dentro do desenvolvimento humano. Trazer, ajudar as pessoas a se perceberem como pessoas. Quem é você de verdade? Quem era você antes do mundo ditar quem você deveria ser? Porque tem isso, a gente vai se transformando em alguém e o que é a vontade verdadeira do nosso coração? Qual é o nosso desejo verdadeiro? Quem sou eu de verdade? E é isso que eu gosto de pegar na mão das pessoas e ajudar a acessar toda essa verdade muito íntima, muito pessoal. E então, nesse tempo fora da internet, eu consegui montar o Instituto. O Instituto é feito de treinamentos presenciais e online. Então, nós temos, por exemplo, o Lumos, que é uma edição, é um dia todo, onde a gente trabalha essa questão do autoconhecimento, voltado para você se descobrir dentro de você, a partir das outros cursos e outras mentorias. Esse processo de transição de carreira. Não me sinto feliz onde estou hoje, me sinto frustrada e eu quero resultados diferentes, eu quero mudar completamente a minha vida. E mudar completamente a sua vida profissional não é necessariamente sair do banco e se transformar em mentora como foi comigo, entendeu? Talvez você precise renovar a sua energia dentro de onde você está mesmo. Talvez você precise entender que você pode não ter nascido para empreender, mas que você pode desenvolver as competências e as habilidades para ter um negócio seu. É possível, isso é possível. Então, a minha mentoria, ela vem exatamente nesse sentido de ajudar a pessoa a monetizar aquilo que vai fazê-la feliz, aquilo que vai fazer com que ela tenha tranquilidade e que se sinta realizada na vida profissional. Então, basicamente é isso, Dani. Ajudar a pessoa a se libertar, entendeu? E Não, uma coisa muito chata. Pode falar, né? Pode falar. Não, é que por causa da. Pode falar, Malu. Você falou uma coisa muito chata que aí cortei, perdão. Não, isso é uma chave que vira, a pessoa saber que ela pode sim ser aquilo que ela quer. Entendeu? Entendi. Mas será que é possível? É possível. É fácil? Não. Entendeu? Não. Mas é possível. Não, exatamente. Por não isso que vai ser do dia para a noite. Não, foi aquilo que você falou, assim. O sinônimo do empreendedorismo foi o que a gente acabou de falar, é errar. Todo mundo que entra, se não tiver isso, a possibilidade de errar, de testar, né, não vai alcançar nada. Então, e precisa de pessoas que já andaram um caminho, já têm um conhecimento, já têm uma fórmula, já têm um método, para auxiliar nesse caminho para a pessoa não bater. Então, acho que é legal o pessoal que precisa disso te conhecer, né? E aí a gente abre esse caminho depois para que você possa direcionar as pessoas para as soluções que você tem, né? O que o Instituto pode oferecer para aquela pessoa. E ela pode estar em várias etapas ali que você analisa. Fala assim, opa, você já está evoluída nisso, tal, né? E aí, Malu, é muito individual. É muito individual, né? Porque cada um viu uma coisa da vida ali, experiências e pode acrescentar. E aproveitando já para a gente para a reta final, que esse papo tá gostoso, é bom, mas a gente quer mais. A gente quer um plano, a gente fala aqui uma segunda parte, que a gente está convidando, que agora a gente quer fazer presencial, aquele bate-papo mais próximo aqui, né? E a gente fala que nessa reta final aqui, eu queria que você conversasse com a Malu do passado e perguntasse para ela o que ela conquistou, ou você desse alguma dica para ela do que ela vai encontrar no caminho. Dani, você sabe que eu era muito pequenininha e eu falava assim para minha mãe, se você encontrar minha mãe um dia, ela vai te falar isso, que eu era pequena e eu falava, eu quero de alguma forma fazer a diferença na vida das pessoas. Isso parece um pouco poliana, né? Mas eu falava mesmo. E
se eu pudesse olhar para a Malu do passado e dizer que tá dando certo, que as pessoas estão conseguindo, que as pessoas estão sendo transformadas, que as pessoas estão mais felizes, eu tenho certeza que ela ia ficar muito orgulhosa que a gente chegou lá. Para mim é muito bom ver as pessoas reescrevendo as suas histórias, sabe? O que é importante para elas. Eu ia falar para ela ter força também, porque não vai ser fácil, é bem desafiante, é um mundo bem diferente, parece que a gente vive um mundo paralelo do resto das pessoas, mas vale a pena, vale a pena. Que bom, é isso aí. Então, tá registrado, né? E que é importante a gente depois vir aqui, quando a gente tiver mais uns 10 anos, a gente olhar para esse vídeo aqui e a gente saber que a gente tá olhando isso. E aí, Malu, que a gente sempre aqui nessa oportunidade aqui que a gente teve nesse bate-papo aqui, é perguntar para você, Malu, o que para você é a vida? Quando a gente é mãe, isso é muito ambíguo, né? Porque assim, eu não consigo. A Rafaela é a minha realização, né? Eu vi esses dias o Piangers falando aqui. Por que em festa de final de ano você vê pai e mãe chorando, né? Estão só as professoras cantando, a criança não tá abrindo a boca, tá chorando, e o pai e a mãe tá chorando. E a gente chora porque a gente vê ali a nossa maior obra de arte, né? Então, eu não consigo excluir, quando eu falo de vida, eu não consigo excluir, me dá até nó na garganta, excluir a Rafa, porque ela vê a pessoa que ela está se tornando e vê o ser humano que ela é a minha maior realização, né? Então, assim, eu costumo falar que ela é a minha vida, mas não é assim. Eu acho que vida é você poder plantar coisas boas em todas as pessoas que passam, que as pessoas possam se lembrar de mim como algo bom que passou na vida delas, e é poder viver essa relação que eu tenho com as pessoas. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, né? Então, acho que vida para mim é isso. É poder, de alguma forma, trocar energia de uma forma positiva com as pessoas, deixar uma coisa boa para as pessoas e levar algo bom delas. Oh. Muito bom, gostei, Malu. Legal, bonito. Eu não tenho filho, mas ver esse seu olhinho brilhando aí e tudo que você falou da Rafa é muito bom isso, porque é uma semente, né? Que você luta o seu dia a dia para que ela viva bem, né? Então, parabéns, né? Que Deus abençoe sua família sempre, dando muitas forças, saúde. E eu reforço o convite para que a gente tenha essa nova oportunidade de conversa. Você gostou do bate-papo, né? E aí eu abro agora esse finalzinho desse episódio aqui. Que legal que você gostou. Eu queria que você falasse agora quais são os caminhos para as pessoas te conhecerem, né? O que você, algum produto especial que você gostaria de compartilhar nesse episódio para as pessoas? Fica à vontade, Malu. Vou falar, mas eu posso deixar um recado para as pessoas antes, Dani? Claro, fica à vontade. Pode? Claro. Foi uma pergunta que foi o divisor de águas quando eu decidi que eu precisava mudar, né? Eu estava assistindo uma reportagem do Érico Rocha. O Érico Rocha, na verdade, é uma autoridade do marketing digital, mas eu comecei a assistir porque ele estava falando de desenvolvimento pessoal. E ele falou de uma experiência dele quando perguntaram onde ele se via daqui 5 anos. E ele também trabalhava em banco, ele trabalhava com investimentos, e ele se viu no lugar do chefe dele, e ele falou, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou passar 5 anos fazendo algo que eu não gosto para me tornar alguém que eu não quero. E quando eu vi essa reportagem, calou muito fundo no meu coração, porque era exatamente isso. Quanto tempo mais eu vou continuar fazendo algo que eu não gosto para me tornar alguém que eu não quero? Uhum. Então, se você pensa, talvez você esteja hoje muito bem onde você está, na sua carreira, talvez você esteja muito feliz,
Talvez você esteja com alguns desafios, talvez você não esteja tão feliz assim. Mas a pergunta que eu deixo para você refletir é a seguinte: quanto estão te pagando para você abrir mão dos seus sonhos? Porque nós adultos, a gente não ganha dinheiro, tá, gente? Ganha dinheiro é criança. Criança ganha dinheiro. A gente faz dinheiro. Eu e você que somos adultos, nós fazemos dinheiro, né? Seja no nosso negócio ou seja vendendo a nossa hora por um valor X. E aí, quando estava no banco, eu pensei muito nisso, porque eu falei, eu tinha um salário excelente, muito bom mesmo. E quando você pensa, eu ganho X perto da maioria, muitas vezes pode parecer muito. Mas quando você pensa, eu recebo X, no meu caso, tá? Para faltar nas reuniões de escola da minha filha, eu recebo X para nunca poder estar presente quando ela está doente, eu recebo X para trabalhar 14 horas por dia, eu recebo X para vender tanto de meta. No meu caso, não compensava. Então, faça esse exercício. Se hoje o valor que você está fazendo de dinheiro, seja na empresa onde você trabalha, seja na sua própria empresa, esse valor tá ok para você muitas vezes abrir mão dos seus sonhos, da sua vida? Se a resposta for não, qualquer coisa me chama, eu posso te ajudar. Chamo Dani, a gente está aqui. É importante que a gente saiba que a gente pode mais. E não é fácil, não é mesmo, tá? Então, não vou te dar uma fórmula mágica, porque não existe uma fórmula mágica. Aliás, se existir, você souber, me conta. Mas não existe. É trabalho, é esforço, é perseverança, é acreditar, é vencer a você mesmo todos os dias. E não se compara com os outros, porque a história é única. Belezinha? Que legal, Dani. Que recado. Isso foi um recadaço, pessoal, não foi um recado. Isso aqui foi aquele recado que a professora coloca no caderno da mãe, sabe? Esse é o recado. De orelha, né? Mas muito bom. Obrigado mesmo. Foi muito esclarecedor. E abro aqui o canal para que você possa indicar Instagram, caminhos para que as pessoas possam te achar. Beleza. Pessoal, seguinte, mês que vem nós teremos Lumos, é um treinamento presencial, então a galera de Campinas que quer se enxergar melhor, a gente não vai falar nada de carreira. O Lumos é, na verdade, algo para você olhar para dentro e falar, quem sou de verdade, o que eu quero de verdade? Vai ser em Campinas, então manda uma mensagem, a equipe entra em contato com vocês, belezinha? Para esse ano, mentoria de carreira não está aberta, a gente abre as vagas em janeiro, combinado? Mais informações, vocês podem acessar o site, que é www.malupierro.com.br, é o site do Instituto, tem todos os nossos treinamentos lá, e você pode entrar também no meu Instagram, que a partir de segunda-feira volta normalmente com conteúdo sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento, e eu tenho certeza absoluta que vou conseguir, de alguma forma, ajudar e apoiar vocês nesse processo de transição. Belezinha? Dani, show. Foi um prazer. Vocês são muito queridos, tá? São pessoas que eu torço muito, que eu admiro muito. Eu sou muito fã da Paula, que não é Dri. Isso. Acho que você ganhou na loteria sozinho casando com ela. Ela é uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada. E sempre que eu vejo vocês juntos, eu fico muito feliz. Vocês são um casal muito combinandinho. Obrigado, Malu. E você também é uma baita amiga. A gente teve a experiência de se conhecer, a gente criou essa amizade. Carreiras nos levam, mas há projetos que nos conectam. Então, esse foi um dos projetos que eu precisava conectar contigo, porque tem histórias muito boas.
E aí eu reforço aqui, pessoal, que todos esses links que a Malu colocou, eu vou deixar no comentário aqui para ser fácil acesso. Você já clica, vai lá no site dela, no Instagram. E agora, sabendo que tem conteúdo legal, já faz o seguinte, lá no Instagram da Malu tem um sininho lá. Você já clica no sininho do perfil lá, que assim que ela postar, o Instagram já coloca você como favorito ali para receber de cara já o material dela também. Tá bom, Malu? Brigadão. E tamo junto e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Deixa eu terminar aqui com a galera. Opa! E... Bom, galera, como eu disse, a gente aprende muito, né? Quando o conteúdo é gostoso, a gente deixa o convidado falar, a gente nem quer atrapalhar, mas o nosso episódio é assim, é um bate-papo gostoso, leve, de aprendizagem, de experiências. E faça o seguinte aqui que a gente chegou agora nessa reta final aqui, se você chegou até o fim desse episódio, muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast. E eu reforço sempre os nossos convites, né, para que você faça o seguinte, ó. Inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante. A gente sempre fala aqui dentro dos episódios, porque você assiste esse episódio, você acompanha, você deixa o like ali, mas não inscreve. Então tem que se inscrever para que você possa receber mais conteúdos desse aqui do nosso podcast, que vai ser muito legal. Além de você ativar o sininho aí, que você recebe a notificação no seu celular ou via e-mail, para que você seja notificado assim que o episódio novo estiver disponível. Tá bom? E o nosso Instagram, que é o ag.actionplay, lá você vai ver todo o conteúdo da agência Actionplay, os trabalhos que nós realizamos, os serviços, além dos cortes desse conteúdo aqui que vão estar lá, para que você possa compartilhar e também comentar, que é muito legal. E o outro caminho que a gente reforça é o nosso Facebook, a nossa página lá no Facebook, onde a gente coloca esse conteúdo aqui na íntegra para que você possa assistir, comentar, compartilhar, né, no nosso Facebook, além também de todos os serviços e projetos que a agência Actionplay desenvolve, que você vai encontrar lá no Facebook, tá bom? Dado esse recado, vamos falar de que agora? Do nosso parceiro desse episódio. O parceiro desse episódio hoje é a Cachaça Caribé. A Cachaça Caribé é um produto regional, mas com uma qualidade excepcional. O pessoal que é amante de uma boa cachaça, um produto regional, precisa conhecer a Cachaça Caribé, que tem mais de 75 anos de mercado, de história. E lá no site www.cachaçacaribé.com.br você vai conhecer a história da Cachaça Caribé, seu fundador, como que o produto é fabricado, produzido lá. Além de você descobrir onde você pode encontrar uma Cachaça Caribé perto da sua casa. Ou você pode também solicitar o pessoal da sua região aí para comprar a Cachaça Caribé e distribuir aí. É uma oportunidade muito boa de um produto tradicional, clássico e um produto brasileiro. A cachaça é um produto nacional e a Cachaça Caribé é um produto altamente reconhecido. E um detalhe, a Cachaça Caribé ela foi premiada com medalha de prata na Expo Cachaça, que é uma feira aqui no Brasil que certifica cachaças brasileiras, né? E a Cachaça Caribé ela ficou com a medalha de prata. Então, será que o produto não é bom? Então não deixa de conhecer a Cachaça Caribé. Acesse lá www.cachaçacaribé.com.br e aproveite. Beleza, pessoal? Então chegamos aqui na reta final e no fim do nosso episódio. Agradeço imensamente você ter ficado aqui conosco e a gente te espera num próximo episódio. Um grande abraço e até mais!